reta final da semana 15, com mais apenas um jogo aí a ser concluído, que será o Monday Night Football entre o Philadelphia Eagles e o Seattle Seahawks. E já temos até mais times aí classificados aí com vaga garantida na pós-temporada. A reta final aí tá ficando muito, mas muito emocionante e muito interessante também, né? No cenário da AFC as coisas têm se complicado bastante. E na NFC os Cowboys também deram uma deslizada aí nessa rodada, né? E podem colocar aí em perigo aí o mando de campo na pós-temporada. Vamos lá. Começando aí pelo Thursday Night Football, tivemos aí o Los Angeles Chargers e o Las Vegas Raiders, que aquilo não foi um jogo, foi um massacre, né? Que chacina por parte dos Las Vegas Raiders. 63-21. Teve uma hora que o jogo chegou a ficar 42-0. Simplesmente um absurdo assim o que aconteceu. Eu por minha parte, assim, eu não consegui ver o time dos Chargers jogando com vontade nessa partida. Eu vi uma falta de esforço, assim, principalmente por parte da defesa, em boa parte das jogadas, e aquilo pareceu realmente um grito de socorro dessa equipe, que na sua primeira partida aí, sem o Justin Herbert e o Keenan Allen também não estava presente, o time não conseguiu fazer nada, né? Então, tomar de 63 numa equipe que não pontuou nada na última partida, que perdeu de 3-0, foi algo assim desesperador, né? E finalmente, esse foi o basta para que demitissem o Tom Telesco e o Brandon Staley, né? Finalmente, o Las Vegas Raiders fez um favor aí pro seu colega de divisão. E para quem pensava aí que o Justin Herbert tinha todo esse talento aí por trás da equipe, olha só o que aconteceu, cara. Logo na primeira semana que jogaram sem o seu quarterback, cara. E um adendo aqui só também, né? Parece que existe aí uma rivalidade não tão declarada assim entre torcedores dos Chargers e dos Dolphins por conta aí dos seus quarterbacks que foram draftados na mesma época, né? Então existe essa rixa para ver quem draftou o melhor quarterback, né? Se foi o Miami com o Tua Tagovailoa ou se foi os Chargers com o Justin Herbert, cara. E isso é bem banal, assim, né? As duas equipes, no final das contas, se deram bem com bons quarterbacks. O Tua conseguiu aí dar o seu salto de evolução. O Herbert vem entregando aí desde a primeira semana. Modéstia à parte, eu penso que o Justin Herbert é um melhor quarterback. Não na melhor situação, mas em geral, assim, é um quarterback que entrega bons resultados. Mas os dois têm muitos méritos, os dois são muito bons e os times deveriam ficar felizes mesmo assim. E pro Las Vegas Raiders, meus parabéns aí pela vitória. Parece que tudo tá encaminhando aí pro Antonio Pierce continuar a vaga como head coach. E seguindo em frente aí, vamos para os jogos de sábado. Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals. Foi um duelo bastante interessante, né? Levou para prorrogação, os Bengals conseguiram vencer por 27-24. Jake Browning, 3 vitórias e uma derrota aí desde que ele entrou em campo aí com o manto aí do Cincinnati Bengals, assumindo aí as tarefas de Joe Burrow, e o cara tá entregando, mano. Passou das 300 jardas novamente, ganhou aí um convite obrigatório da NFL a fazer um testezinho antidoping, vai ter que mijar no potinho aí para ver se ele está adulterado, se ele está usando suco ou não. Olha só, hein. Eu ficaria com as minhas dúvidas também, porque o garoto tá jogando demais. Esse jogo foi bastante interessante, os Vikings começaram na frente por boa parte do jogo, chegaram a abrir 17-3 de vantagem, porém não conseguiram aí se manter aí na liderança, acabaram deixando os Bengals encostarem. Tiveram uma jogada aí que salvou eles, na verdade, né, que foi uma pick six aí que não foi validada. Nick Mullins acabou quase espalhando a farofa, porém na prorrogação aí um monte de decisões contestáveis aí do Kevin O'Connell, né, principalmente na não utilização do seu running back, que estava tendo aí média de mais de 5 jardas por carregado, quase 6 na verdade, né, ele teve uma excelente partida e em várias situações aí ele preferiu não utilizá-lo, e isso talvez tenha aí sido um fator essencial para custar essa partida, né. Bengals mais vivos do que nunca aí na vaga na pós-temporada, atualmente ocupam a 6ª posição da NFC. Eles estavam em 12º há algumas semanas atrás, né, basicamente um mês atrás. Próxima partida que teve no sábado, Steelers e Colts, e os Steelers começam a se colocar numa posição muito, mas muito complicada. Existe aí uma chance muito gigantesca agora de que eles não vão para a pós-temporada, né? A equipe aí já está na sua 3ª derrota consecutiva. Perdeu 2 jogos que não deveriam as 2 semanas atrás aí, né? Um para o Arizona Cardinals e o outro para o New England Patriots. E agora não conseguiu vencer aí um time fora de casa que briga aí por estar na pós-temporada também, né? O jogo começou 3-0 aí pros Steelers e depois os Colts anotaram 30 pontos sem resposta e ainda tiveram capitalização em turnovers aí
em cima do Mitch Trubisky, cara. Então, aquela melhora do ataque após a demissão do Matt Canada, ela durou pouco tempo. É difícil dizer como é que seria esse desempenho do time aí se o Kenny Pickett estiver saudável. Com certeza seria melhor, talvez eles teriam muito mais chance. Porém, os Steelers agora começam a se complicar um pouco nesse cenário de pós-temporada. É provável agora que dentro desse cenário, porque o calendário dos Steelers não é fácil daqui pra frente, que o Mike Tomlin finalmente aí tenha a sua primeira campanha na NFL sob o comando dos Steelers aí com campanha negativa, cara. Isso agora é mais factível do que nunca. Próxima partida, a última de sábado, Broncos e Lions. Esse foi outro massacre também, cara. O Leão trouxe o cavalinho para o seu covil e desossou 5 touchdowns do Jared Goff, cara. Que maravilha, velho. Ele atropelou. Os Lions pisaram no acelerador desde o início, conseguiram capitalizar turnovers aí em cima dos Broncos. A defesa dos Broncos já não conseguiu fazer o mesmo, e a gente sabe que esse time é muito dependente aí do seu poderio defensivo, e quando eles perdem a batalha dos turnovers, geralmente eles perdem esses jogos, né? Foi assim também com o Houston Texans, jogo que eles também perderam. E agora foram a Detroit e também não conseguiram fazer nada. 42-17. Os Lions jogaram um jogo muito limpo, conseguiram ser efetivos tanto correndo com a bola quanto passando. Os Broncos não tiveram resposta nenhuma. Na primeira campanha que eles poderiam ter feito alguma coisa, Russell Wilson sofreu um fumble, né? Normalmente essas jogadas que acontecem na Red Zone, elas têm que ser jogadas que se desenvolvem rápido, né? E a chamada foi justamente um rollout, que acabou resultando num fumble. O Russell Wilson, assim que virou para começar a fazer as suas leituras, já tinham 2 defensores em cima dele, e ele ainda tentou fazer o passe, que resultou no fumble, né? O fumble quase retornado ainda para touchdown, né? O nosso gordinho ali do Detroit Lions lá não conseguiu aguentar a corrida, mas independente dos seus esforços, o time ainda conseguiu vencer. Os Lions respiram um pouco, né? Até porque os Vikings perderam, e agora basta aí uma vitória agora na semana 16 e os Lions estarão encaminhados aí com o título da divisão. Seguindo aí para domingo, temos aí uma partida aí que foi bastante interessante nos quesitos de draft, né? Os Panthers conseguiram vencer seu rival de divisão por 9-7. Esse jogo chegou a ter ingresso custando 45 centavos de dólar. Foi debaixo de chuva e mesmo assim o estádio estava vazio, mesmo sendo a coisa mais barata atualmente que você poderia estar comprando nos Estados Unidos, né? Você também dessa não compra uma lata de refrigerante com 45 centavos, mas você poderia comprar o ingresso para assistir o maravilhoso Carolina Panthers jogar na chuva. E surpreendentemente aí um jogo teve um touchdown no Atlanta Falcons e o resto foi os Panthers vencendo com field goals. Conseguiram aí segurar o seu adversário em casa. O adversário que estava brigando aí por pós-temporada agora deve ficar bastante atrás aí na corrida, né, com vitórias dos Saints e dos Buccaneers. Situação complicada aí para o Atlanta Falcons. Jogaram mal, não conseguiram envolver seus playmakers. Bijan Robinson, num jogo que ele tinha tudo para correr com a bola. O Arthur Smith deixou ele de castigo depois do fumble que ele sofreu. Ele quase não tocou na bola. Cordarrelle Patterson foi o autor do touchdown. Eu realmente não consigo entender os paradigmas que se passam na cabeça do Arthur Smith, cara. O touchdown, inclusive, na jogada que permitiu o time fazer o touchdown, né? Teve uma recepção do John Smith, que é o tight end número 2, que ele conseguiu ficar livraço. Eu acho interessante você conseguir envolver os seus playmakers secundários, cara, mas os primários eles estão lá por um motivo, e os Falcons não conseguem fazer isso de jeito nenhum. Eu não penso que o Arthur Smith é um bom técnico, e a única coisa que ele deveria ser bom a desenvolver, que foi o que ele conseguiu fazer no Tennessee Titans, era desenvolver esse jogo terrestre, e aqui estava um jogo propenso para isso acontecer, e não foi o que a gente viu. Seguindo em frente, Bears e Browns, cara, acertamos pelo menos aí a diferença de pontos que seria esse jogo, né? Exatamente 3 pontos aí, né? Claro que eu considerei que pelo menos teria mais um touchdown de cada equipe. Chicago Bears conseguiu jogar muito bem pelos 3 primeiros quartos, mas na hora de concluir as partidas, quem cresceu foi Joe Flacco e quem ficou pequeno foi o Justin Fields. Esse é um grande problema que os Bears precisariam responder, né, durante essa temporada, durante essa reta final de temporada. O time consegue administrar vitórias e o time consegue correr atrás do placar. Lembrando aí que o time entregou uma liderança de mais de 2 posses de bolas aí contra o Detroit Lions um tempinho atrás, faltando 5 minutos para acabar o jogo.
e o time não encontrou força para vencer aquela partida. Conseguiu vencer o Lions depois? Conseguiu. Mas agora, jogando fora de casa e tendo um desempenho muito bom contra Joe Flacco, que é um cara que nem estava jogando futebol americano, saiu do sofá há basicamente um mês atrás para jogar, e o cara conseguiu virar essa partida, teve mais de 200 jardas no quarto período. Isso é bastante preocupante aí para a defesa dos Bears, que até que jogou bem assim no geral, mas Justin Fields também não conseguiu aí conduzir campanhas da vitórias, não tem um bom aproveitamento de passos completos. Ele se faz muito nas big plays que ele consegue. Isso ele tem mérito mesmo. Ele consegue conectar jogadas muito explosivas, jogadas muito interessantes, mas isso não é suficiente para jogar. Ele não pode continuar com esse futebol americano de Ohio State, cara. Ele tá na NFL, ele precisa ser mais eficiente, ele precisa trabalhar melhor um pouco com os seus recebedores e ele precisa ser menos dependente dessas jogadas. E eu acho que os Bears, a essa altura, ou eles ganham os 3 últimos jogos, com o Justin Fields sendo aí um quarterback competente, ou a gente já pode começar a pensar em usar essa escolha de Carolina que os Bears têm para draftar aí um quarterback. Seguindo em frente então, né, os Buccaneers aí enfrentaram os Packers. Na verdade, os Buccaneers dominaram os Packers, cara, 34-20, jogando lá no Lambeau Field. O clima frio não assustou em nada Tampa Bay, cara, e os Packers não conseguiram fazer nada. Que joguinho inconsistente, a gente não sabe mais o que fazer com a defesa dos Packers. Os repórteres na coletiva após o jogo perguntaram para o Matt LaFleur se já estava na hora de demitir o coordenador defensivo, porque essa defesa caiu muito de nível de uma temporada para outra, cara. Chega a ser abismal, e é uma defesa que tem talento, cara. Uma defesa que tem talento, uma defesa que jogou muito bem. Foi feito um investimento muito alto em capital de draft nessa defesa durante muito tempo, né? Um dos motivos que deixava o Aaron Rodgers frustrado, inclusive. E a gente não tá vendo o desempenho defensivo que se esperava, né? Que era prometido, dado todo esse investimento dos Packers. E o time perdeu por 2 posses de bola, foi dominado nas trincheiras. O Rachaad White correu muito e muito bem, conseguiu receber passe, inclusive, para touchdown. No jogo aéreo também foi dominado, o Baker Mayfield teve um jogo muito forte. E os Buccaneers aí mais vivos do que nunca aí para garantir o título da divisão, né? É claro que ainda brigam aí com o Atlanta Falcons e o New Orleans Saints, né? Todos ali têm campanhas muito similares. Essa divisão aí vai ficar para decidir até a semana 18, hein, cara? Então, olho nisso. Seguindo em frente aí, né? Os Jets foram visitar os Dolphins em Miami. E pelo menos é o que diz as manchetes, né? Porque eu acho que os Jets não entraram em campo, né? O jogo foi 30-0. Teve um momento que os Jets chegaram a ter 5 jardas ofensivas. 5, é isso mesmo. E novamente tivemos aí um carrossel de quarterbacks. A paciência com o Zach Wilson não durou muito, né? Infelizmente ele teve o seu jogo maravilha aí contra o Houston Texans desfalcado na última partida e jogando em casa. E logo em seguida aí, né, ficou feio para ele. Teve turnover cometido por parte dele. Os Dolphins jogaram muito bem, jogaram sem o Tyreek Hill e conseguiram ter um bom desempenho passando a bola, né? Jalen Waddle finalmente apareceu. Eu tava até preocupado que ele tomou uma pancada e chegou a cogitar ficar fora da partida por lesão, né? Uma lesão no peito, mas conseguiu voltar bem, conseguiu ser muito dinâmico. Isso foi muito importante aí. O Raheem Mostert continua aí na sua implacável sequência aí de touchdowns. Tá com chance real aí de poder quebrar o recorde de touchdowns aí por um running back na NFL. E o time tem desempenhado muito bem. Miami ganha uma sobrevida aí na hora de pensar não só no título da divisão, mas também na semana de folga, né? Embora os Ravens provavelmente consigam decidir isso na semana que vem, quando essas equipes se enfrentarem. E joguinho interessantíssimo aí para essas duas equipes. Já os Jets, né, matematicamente eliminado da pós-temporada, então isso significa que não veremos Aaron Rodgers. A cara dele na sideline, vendo o massacre do New York Jets, fala muito aí sobre como é que foi a situação dessa equipe durante essa temporada, e realmente não teve o que fazer. Aaron Rodgers só no que vem agora, e veremos aí o quão diferente será o desempenho dessa equipe, cara. Seguindo em frente aí também, falando de uma outra equipe aí da AFC Leste, New England Patriots recebeu o Kansas City Chiefs, e foi um jogo até que interessante, cara. Defensivamente os Patriots conseguiram dar um certo calorzinho. No primeiro tempo o jogo estava disputado,
O Mahomes teve 2 interceptações, não foi um jogo fácil para ele. Travis Kelce foi anulado pela defesa do New England Patriots. E a grande surpresa para mim aqui foi que a defesa dos Patriots não conseguiu ser muito eficiente pelo chão, cara. O time tava sem o Isaiah Pacheco, tava com o Clyde Edwards-Helaire para correr com a bola, em mistura também com o Jerick McKinnon, mas em geral foi o Helaire. E o Helaire é um jogador aí que ele perdeu a titularidade dessa equipe, principalmente aí pelos turnovers que ele costuma sofrer, né? Muitos fumbles, e coisa que ele não teve nessa partida, né? Os Patriots não conseguiram forçar turnovers e acabaram aí perdendo essa partida, mas perderam apenas por 10 pontos, né? O que até que dentro do que se esperava, assim, foi até que bom. Não conseguiram fazer 20 pontos, né? Então os Chiefs ainda continuam com essa marca de que eles ganharam todos os jogos que a defesa não cedeu 20 pontos. A defesa dos Chiefs ainda é uma das melhores da liga, né? E o ataque dos Chiefs é uma grande preocupação. O Rashee Rice conseguiu evoluir demais essa temporada. Ele definitivamente agora é o alvo favorito aí do Mahomes nessa temporada. E muito bacana de ver aí que eles conseguiram acertar bem nessa escolha, mas vão precisar investir mais aí nesse ataque aí se eles quiserem vencer jogos e quiserem se manter competitivos. Eu não consigo ver aí o Kansas City Chiefs com chances muito fortes de vencer o Super Bowl esse ano, cara. Terá que passar aí por rivais difíceis na conferência, sem a folga provavelmente, então vai ficar sem o mando de campo aí para algumas equipes, e isso pode ser extremamente prejudicial. Seguindo em frente, aí tivemos aí o Saints recebendo os Giants. Esse jogo foi bastante engraçado, velho, porque o Tommy DeVito, ele sofreu 7 sacks aí da defesa do Saints, e toda vez que o New Orleans Saints sacava o Tommy DeVito, a comemoração era essa, cara. Então isso foi muito divertido, foi muito bacana. Entraram na onda aí de zoar com o italianinho, e os Saints conseguirem uma vitória importantíssima, uma vitória bem dominante também, né? Principalmente da defesa, cedeu apenas aí 2 field goals pro New York Giants, e o time não conseguiu ser muito produtivo pelo chão, né? Enfrentando uma grande defesa terrestre. O New Orleans Saints conseguiu levantar o muro. O New Orleans Saints joga muito bem em casa, cara. Isso é algo que a gente tem que ressaltar dessa equipe. Os Giants encerram a sua sequência de vitórias, né? As 3 vitórias seguidas que eles tiveram, encerrada agora pelo New Orleans Saints, que está vivo aí na briga aí pela NFC Sul. Precisa correr atrás aí para caçar agora o Tampa Bay Buccaneers. Seguindo em frente, Houston Texans e Tennessee Titans. Acho que os Titans estavam bem mordidos nessa partida aí, por ver o time dos Titans jogando com o uniforme do Houston Oilers. E apesar aí da longa história aí que o Tennessee Titans teve aí nesses 2 estados, o Houston falou assim: não, agora a gente é daqui e a gente manda. Texans jogando fora de casa, foram lá em Nashville enfrentar o Tennessee, e sem o CJ Stroud, esse jogo parecia que ia ser um mamão com açúcar, assim, pro Tennessee Titans. Jogo que era importante até pro Tennessee Titans manter aí as suas expectativas de pós-temporada, de repente, né? Claro que dependendo de resultados de outras equipes. Porém, não foi o que aconteceu. No início da partida, os Titans estavam até mostrando uma certa dominância, conseguiram abrir uma vantagem gorda até, né? Mais de uma posse de bola. Os Texans foram encostando aos poucos, né? Mesmo que seja com field goals, e depois conseguiram o touchdown de empatar a partida. A defesa dos Texans levantou um muro, mas um muro gigantesco em cima dos Titans, cara. Derrick Henry não conseguiu fazer muita coisa, teve um aproveitamento baixíssimo correndo com a bola. Chegou a ter momentos que ele nem estava em campo, né? Os Titans preferiram um running back mais explosivo ali nas mãos do Ty J. Spears. E passando a bola também não foi uma maravilha, cara. O Will Levis, que veio de um jogo maravilhoso de virada aí contra o Miami Dolphins, não conseguiu jogar bem em casa, não conseguiu conectar bem com os seus recebedores, principalmente aí no segundo período, e acabou levando a equipe para prorrogação. Na prorrogação o time sofreu bastante, as duas equipes sofreram bastante, né? Até que os Texans conseguiram mover bem a bola ali nos 2 minutos finais e posicionar o time para chutar o field goal, cara.
E os Texans agora movem para 8-6, estão ali batendo na porta da pós-temporada. Eles atualmente estão na oitava colocação, e somente aí porque eles perderam pro Indianapolis Colts, né? Então os Bengals, como venceram os Colts, seguram, né, esse critério de desempate. Porém, isso pode mudar, né? Porque os Texans enfrentam os Colts aí na semana 18. Só precisa se manter ali colado, né? Então tá bem engavetada aí a briga pela sexta e a sétima vaga da NFC, até a quinta também, né? Porque os Browns podem deslizar, apesar do bom desempenho que eles vêm tendo aí, né? Então, Texans aí, meus parabéns, conseguiram segurar a onda. O CJ Stroud deve voltar para a próxima partida e deve voltar mais motivado do que nunca. Próxima partida, San Francisco 49ers e Arizona Cardinals, cara. Já falando dos jogos da janela da tarde. E, meus amigos, até pareceu que ia dar um joguinho competitivo, né? O jogo chegou a ficar 21-20. Jogo com placar apertado, né? O 49ers jogando fora de casa. Mas depois não teve, cara. O 49ers engatou a segunda, a terceira, a quarta e começou a meter uma sacolada de pontos uma atrás da outra. Já os Cardinals tiveram mais dificuldades de começar a mover a campanha, de mover a bola. E também deram muitos vacilos ali no segundo tempo, principalmente na secundária. Várias jogadas assim onde a marcação foi confusa, os jogadores não sabiam o que eles deveriam marcar. E tivemos aí vários jogadores livraços aí para posicionar muito bem os 49ers. Brock Purdy basicamente aí garantiu o prêmio de MVP nessa partida. Foram 4 touchdowns, nenhuma interceptação, um jogo muito limpo. Ele lidera a NFL em muitas estatísticas esse ano. E a derrota dos Cowboys para os Bills, né, com o pífio desempenho do Dak Prescott, acabou de eliminar ele aí dessa chance de ganhar o prêmio, cara. O Purdy teria que ter um deslize muito grande nesses últimos 3 jogos pra gente falar que ele não ia ganhar esse prêmio. E eu acho que isso não vai acontecer, né? Os 49ers continuam sendo essa máquina, né? Venceram com autoridade aí um adversário de divisão e eles têm a chance de varrer a divisão inteira, né, cara? Enfrentam os Rams na semana 18 e caso eles não decidam poupar os jogadores, né? Não sabemos ainda se a vaga da semana de descanso ainda estará em disputa. Pode ser aí que eles deem um esforcinho a mais e consigam varrer toda a divisão, né? O desempenho deles está excelente, é apenas uma derrota dentro da conferência, né? Já os Cardinals, com a vitória dos Panthers, os Cardinals agora tem uma chance aí de brigar aí pela primeira vaga aí do draft, né? A primeira escolha geral. Seguindo em frente, aí tivemos os Commanders viajando do outro lado do continente ali, né? Do outro lado do país, para enfrentar os Rams. E o jogo também foi muito parecido lá com o jogo dos Browns e Bears. Os Rams dominaram a partida aí pelos primeiros 3 períodos. E aí os Commanders entraram no frenesi ali na reta final. Eu destilei ódio em cima do Derion Kendrick porque ele é muito ruim, ele é muito fraco. Ele colocou os Rams em risco de derrota. Eu nem sei porque esse cara tá em campo ainda, né? Não é possível que não tenha um free agent aí disponível que possa ser um pouco melhor. Só precisa ser um pouco melhor, porque ele é muito ruim, cara. Ele é ruim em marcação individual, ele é ruim em marcação em zona, ele comete muitas faltas. Se eu fosse nomear um jogador defensivo que mais comete faltas aí na defesa dos Rams, é o Derion Kendrick. E eu tenho plena certeza que a primeira escolha que os Rams vão usar no draft desde 2016, velho, vai ser em um cornerback. Provavelmente aí o cornerback de Alabama, o Kool-Aid McKinstry. Os Rams colocaram então a vitória em risco. Os Rams / Derion Kendrick. Os Commanders conseguiram fazer 2 touchdowns em sequência e encostar a partida aí para 20-28. Tiveram um extra point bloqueado no último touchdown. E depois disso o Rams conseguiu aí ligar o modo sério e vencer a partida aí apenas controlando o relógio. Mas assim, jogo muito perigoso, não era para ter sido assim tão difícil quanto apareceu ali na reta final, cara. Última partida aí da segunda janela, Cowboys e Bills, talvez aí o jogo que todo mundo tava esperando, né? Afinal ia responder muito sobre as duas equipes. Buffalo Bills conseguiu dominar do início ao fim essa partida, cara. Jogaram um futebol americano assim excepcional.
em muito do... Basicamente 100% do ataque dos Bills ele foi dado pelo chão, cara. O James Cook teve o jogo da carreira, cara. Jogou um futebol americano lindo, recebeu o passe para touchdown, correu para touchdown, passou das 100 jardas, teve uma média altíssima de jardas por carregada, envergonhou a defesa terrestre dos Cowboys, que pelo ar até que estava dando umas dificuldades, né? O Josh Allen não estava conseguindo completar muito espaço, também estava bastante pressionado, né? Bastante jogadas aí que ele teve que sair do pocket, foi sacado algumas vezes, teve que correr também, né? Para garantir algumas primeiras descidas, então não foi um jogo tão fácil assim passando a bola, mas os Bills conseguiram fazer exatamente o que precisava ser feito, né? Principalmente para eles manterem as suas chances de pós-temporadas vivas e até de título de divisão, quem sabe, né? Ganharam muito forte do adversário que estava aí numa sequência de 5 vitórias, jogaram em casa e não precisaram do jogo aéreo, e essa é a grande verdade, né? Se você tá tendo sucesso pelo chão e tá dando certo, para que você vai abandonar isso para começar a passar a bola, né? Principalmente quando você tá conseguindo ganhar a partida, né? Então, os Cowboys aí, grande demérito dessa partida, tiveram um desfalque aí na linha ofensiva e o time não conseguiu encontrar respostas, não conseguiu basicamente se colocar. O jogo foi basicamente 31-3, né? Porque aquele touchdown do CeeDee Lamb no final, touchdown de garbage time, né? De reta final, os Bills já não estavam mais levando a partida tanto a sério. Foi mais um touchdown de honra, assim, do Dallas Cowboys do que qualquer outra coisa, né? E com as derrotas dos Vikings e dos Packers, os Cowboys e os Eagles conseguiram garantir vaga na pós-temporada. E na coletiva de imprensa, né, quando foi perguntado pro Dak Prescott como ele estava se sentindo, ele falou que não se importava, né? Afinal, deve ser chato você conseguir classificar para os playoffs depois de ter perdido um jogo, né? Por conta do resultado dos outros. Você não sente tanto mérito assim nessa vitória. Mas independente, veremos aí Cowboys e Eagles novamente nos playoffs, cara. E para finalizar aí o Sunday Night Football, Ravens e Jaguars. Esse jogo aí, outra dominância, cara. Os Ravens aí brigaram aí por entregar esse jogo em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, né? Alguns turnovers aí que não precisavam, né? Algumas bolas forçadas aí que colocaram o time em perigo. Porém, todavia, entretanto, o time foi evoluindo durante a partida, conseguiu ter um domínio muito bacana fora de casa aí contra o Jacksonville Jaguars, que teve sua dificuldade correndo com a bola, teve suas dificuldades passando a bola. Não foi um jogo legal aí do Trevor Lawrence, muitos passes errados, 2 turnovers, 2 fumbles com ele correndo com a bola, né? Tem que cuidar um pouco melhor dessa bola, principalmente quando você está em campo ofensivo. Isso daí é sempre um ataque na alma do seu ataque, né, no caso. E os Ravens, eles ainda não são aquele time assim que você olha e pensa, puta merda, que time forte, que time que tem chances reais assim de ameaçar qualquer um. A defesa com certeza é a melhor da NFL, jogou muito bem, conseguiu 1 ou 2 sacks ali na reta final, né, embora encontrou dificuldade de pressionar o Trevor Lawrence. Foi a partida de pior performance em relação à pressão dessa defesa, porém continuaram aí muito bem a sua métrica de pontos cedidos, cederam apenas 7, e os Ravens conseguiram vencer essa partida fora de casa, importantíssima, né? Ainda seguram aí a seed número 1 da AFC, só precisam vencer os Dolphins basicamente para garantir a semana de folga, né? E pode ser que isso realmente aconteça, porque eles vão jogar em casa aí contra Miami. Miami não joga muito bem fora de casa. Miami ainda não venceu um adversário com campanha positiva nessa temporada, né? No momento em que se enfrentaram, é importante enfatizar isso. E o mando de campo aí da AFC talvez seja aí o mando mais importante aí dessa temporada, cara. E os Ravens tiveram um jogaço muito bom, correr para mais de 200 jardas, Lamar Jackson conseguiu ser eficiente. Eu gostaria de ver um pouco melhor o desempenho passando a bola. Eu acho que nesse jogo aí foi muito fraco. É muito inconsistente aí o que se esperar, mas eu também aplico a mesma lei aí do que eu apliquei pro Buffalo Bills agora há pouco, cara. Se você tá correndo bem, se você tá conseguindo mover a bola pelo chão, não tem necessidade de você ficar se arriscando muito com passes, embora seja uma maneira mais eficiente de você mover a bola. Mas as chances de turnover são altas, inclusive a interceptação do Lamar Jackson, né?
foi passando, né? Obviamente, foi um passe bem amador, uma leitura que ele não deveria ter feito. Ele tinha espaço para correr, inclusive, né? E o que importa é a vitória que os Ravens tiveram, né? Então, essa aí foi a semana 15. Teremos aí um jogo ainda nessa segunda-feira, jogo importantíssimo aí pro Philadelphia Eagles. Os Seahawks, se quiserem se manter aí vivos aí na disputa pela pós-temporada, precisam vencer essa partida, vão jogar em casa. Não sabemos se os dois quarterbacks titulares vão jogar, né? O Jalen Hurts está se recuperando de uma suposta doença aí que não sabemos o que é. O Geno Smith tá com lesão na virilha ainda e, segundo aí, tá lutando contra a corrente aí para ver se joga ou não. Treinou muito limitado, mas conseguiu treinar, mas existe uma grande chance aí de que Drew Lock acabe jogando essa partida aí, principalmente por conta da limitação de mobilidade do Geno Smith. E o Jalen Hurts, a menos aí que ele esteja delirando em febre, né, é muito provável que ele jogue. Esse tipo de limitação, né, que é a illness, né, as doenças, nunca tiraram jogadores aí de jogar a sua partida, né? O Patrick Mahomes, inclusive, teve uma partida assim já essa temporada contra o Denver Broncos, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dos comentários. Esse foi um recap aí da semana 15 da NFL. Essa semana logo tem um pouco mais de vídeo aí, próximos palpites da semana 16 e algumas novidades. Um grande abraço e tchau!